Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que graça é poder receber mais uma vez a palavra do Senhor, é poder trazê-la ao nosso coração, é poder entender através dela que Deus é infinitamente misericordioso, que Ele nos ama e Ele está sempre com sua mão estendida em direção a nós para cuidar de nós. A misericórdia de Deus não tem nos faltado. Hoje nós celebramos na liturgia da igreja o dia de São Lucas. São Lucas era médico, por isso celebramos também hoje o dia dos médicos. São Lucas era um médico que se tornou discípulo de Paulo. Foi discipulado por Paulo e a partir da experiência com Paulo pôde também escrever o Evangelho de São Lucas. Um homem que viveu com São Paulo nos momentos mais difíceis dele, quando São Paulo estava na prisão em Roma. Foi assistido pela presença contínua de Lucas, que sempre o visitava na prisão. Mas hoje, ao nós escutarmos a palavra, nós vamos perceber que nas leituras que nos foram dadas como meditação, nós vamos perceber Deus cuidando de nós, a mão cuidadora de Deus, que está sempre nos enviando homens e mulheres que nos animam na fé, que nos faz experimentar de uma forma tão profunda o reino de Deus. Mas as leituras de hoje também nos ajudam a entender o processo da vida e os desafios que nós enfrentamos. Somos auxiliados pela graça de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós lemos um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Assim como Lucas, Timóteo também era discípulo de Paulo. Recebeu o Evangelho pelo anúncio do reino trazido por Paulo em Listra. Quando Paulo esteve ali algumas vezes, ali Timóteo pôde receber a palavra e se converter, e se tornou também uma grande liderança no meio daquela comunidade. E São Paulo escreve 2 cartas a Timóteo, dentre elas hoje nós lemos um trecho da segunda carta. E quando nós nos deparamos com essa segunda carta, São Paulo escreve a Timóteo, apresentando a Timóteo algumas dificuldades que ele enfrentava. Alguns momentos assim bem delicados que São Paulo viveu, ele expressa aqui nessa carta a Timóteo. Ele partilha com Timóteo algumas angústias que ele está passando naquele momento. Ele começa a carta dizendo: Demas me abandonou, me deixou, me trocou para ir viver no mundo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Alexandre, o ferreiro, tem me causado muita dor, tem me perseguido. E ele começa a contar muitas angústias que viveu, que estava passando naquele momento. Mas ele termina a carta de uma forma assim, bem extraordinária. Ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Como é importante a gente perceber na história desses homens e mulheres que viveram tão de perto a experiência com Jesus. E é bonito que nós vamos perceber que eles também passaram por momentos muito delicados. Eles passaram por momentos de muitos tormentos, de muitas perseguições. Eles passaram por momentos que foram muito dolorosos, como São Paulo partilha aqui hoje para nós na primeira leitura.
Mas eles nos ensinam algo que faz a grande diferença, meus irmãos, em nossa vida. É quando nós sabemos administrar em Deus as situações que a gente passa. Aqui muda completamente a direção da nossa vida. Paulo diz para Timóteo: todo mundo foi embora, todo mundo me abandonou e eu fiquei sozinho, mas o Senhor esteve comigo. Nós encontramos um homem que partilha sua angústia, mas nós não estamos lidando aqui com um homem melancólico, um homem sem esperança, um homem que quer desistir porque todo mundo abandonou. Não, nós encontramos um homem firme, nós encontramos um homem destemido, um homem que se deixa moldar pela presença do Senhor. Um homem que tem com muita clareza a relação dele com Jesus. E é importante nós trazermos hoje, nessa noite, para nos ajudar também, meus irmãos, a lidar com muitas situações que também, como Paulo, nós passamos no dia a dia da nossa vida. Aqui nós encontramos os dilemas da vida de Paulo, mas nós também trazemos os nossos dilemas, nós também trazemos as nossas situações difíceis, nós também trazemos as situações que são muito dolorosas, que muitas vezes, se nós não tivermos o cuidado, elas são capazes de nos fechar em nós mesmos. Se nós não soubermos, ou se nós não estivermos em Deus, meus irmãos, nós não vamos saber administrar os momentos de conflito que nós passamos na vida. E esse é o motivo pelo qual muitas vezes nós estamos desesperados. Imagine, São Paulo está escrevendo a carta para Timóteo e ele está contando algumas angústias que ele traz no coração. E São Paulo está escrevendo essa carta numa prisão romana. Ele está compartilhando com Timóteo as angústias que ele traz, e ele está escrevendo essa carta dentro de um calabouço, ele está trancado dentro de uma prisão. Mas nós percebemos muito forte no coração de Paulo essa certeza da ação de Deus que trabalha, Deus que não o deixou sozinho. Ele diz com muita força para nós: Deus esteve ao meu lado e foi Ele que me deu forças. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu e Ele me deu forças. Foi exatamente isso que fez a grande diferença na vida de Paulo. Porque ele sabia que mesmo estando vivendo um momento intranquilo, mesmo estando passando pelo tormento, mas Deus estava cuidando dele. Mas Deus estava o levantando, Deus estava gerando a esperança, porque mesmo vivendo isso, Paulo carrega dentro dele uma alegria imensurável. Paulo carrega dentro dele uma esperança que não pode se descrever. Como alguém está numa prisão, como alguém que já foi julgado, condenado, Paulo está esperando apenas a hora da sua morte. Ele já recebeu um decreto, ele foi julgado pelos romanos e ele foi acusado de morte. Mas nós encontramos um homem firme. De onde é que vem essa firmeza, meus irmãos? De Deus. É só nele que nós encontramos de fato a resistência para a gente também lidar contra os contratempos da nossa vida. E se nós estivermos no Senhor da mesma forma como Paulo foi assistido, e Paulo sentiu a força de Deus, e Paulo foi experimentado pela graça do Senhor, nós também seremos alcançados por Ele. O problema muitas vezes, meus filhos, é que tem nos faltado isso, tem nos faltado essa proximidade. Às vezes a gente se desconhece, às vezes nós nos desconhecemos, às vezes a gente se esqueceu de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Nós temos um Senhor mesmo que cuida de nós. Nós temos um Senhor que nos assiste, como São Paulo diz, mesmo quando a gente se sente sozinho, mesmo quando todo mundo vai embora, mesmo quando todo mundo nos abandona, mas Ele permanece. Ele esteve ao meu lado e me deu forças.
eu quero convidar você hoje. Eu quero convidar você hoje a se colocar nessa mesma dimensão de Paulo. Talvez eu não sei, eu não conheço sua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as causas nem as batalhas que você tem enfrentado todos os dias, embora eu sei que você, porque eu também enfrento as minhas. Mas hoje a palavra também nos faz um convite muito especial, a nos colocar nessa mesma perspectiva de Paulo. Diante das lutas que você está enfrentando hoje, diante das dores que você está carregando, diante do desespero que parece ser maior do que a esperança em você, é importante a gente se perguntar: aonde Deus está? É importante demais você se perguntar: aonde o Senhor está? Eu estou dando oportunidade a Ele na minha vida? Eu estou correndo para Ele, né? Ao invés de ficar preso nas minhas dores, eu estou correndo em direção ao Senhor. Eu estou rezando, eu estou orando minhas dores no Senhor, que a gente tem que aprender, meus irmãos. A gente tem que aprender a gestar também nossas dores na presença de Jesus. Nós precisamos, diante das causas que nós enfrentamos, também aprender a rezar, ao invés de ficarmos chorando. Ao invés de ficarmos presos dentro de um quarto, presos dentro da nossa dor, presos dentro do nosso desespero, é preciso que a gente tenha uma postura muito maior do que essa. É a postura de Paulo hoje. Paulo está de pé. Ele tem todos os motivos para estar chorando. Paulo tem todos os motivos para estar reclamando. Paulo tem todos os motivos para estar escarnecendo. Ele tem tudo para estar depressivo. Ele tem tudo para dizer: minha vida perdeu o sentido. Mas Paulo encontrou o sentido em Jesus. A gente precisa se perguntar, meus irmãos, a gente precisa se perguntar: será que é isso será que não é isso que está faltando? A gente ser mais de Deus. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai perdendo tudo, inclusive o nosso ser de Deus. Aí, meu irmão, aí quando nós nos perdermos de Deus, aí nós não vamos suportar a dor, porque a dor é tamanha. Nós não vamos suportar o peso, porque é pesado demais. É Deus que tem nos sustentado. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso, imprima isso dentro de você. Quem me sustenta? Que é importante, meus queridos, a gente saber de uma coisa. É muito importante a gente ter clareza da nossa existência. Porque nós não vivemos de fantasia. Quem vive de fantasia não chega a lugar nenhum. A vida não é uma fantasia. A vida é real e ela também é marcada por situações difíceis. Quem foi que disse que nós vamos encontrar só rosas? Não, nós encontramos espinhos também. Quem foi que disse que o caminho reto não vai ter muitas ladeiras? Que a gente vai ter que ter resistência para subir. Às vezes na vida nem tudo é descida, meus irmãos. E a gente precisa ter ciência disso. O que é minha existência? A minha existência é marcada por aquilo que é próprio da natureza humana. Eu estou aqui nessa dimensão e eu preciso estar decidido em viver, seja quais forem as circunstâncias. Viver é muito maior do que qualquer circunstância que a gente passe nessa vida. Nós vamos passar, e São Paulo hoje nos diz isso. São Paulo hoje nos afirma isso. E olhe que São Paulo está vivendo tudo isso por uma causa. Por causa do Evangelho. Ele está sendo condenado por quê? Porque ele foi uma pessoa ruim? Não, porque foi uma pessoa boa. Os bons também sofrem. E sofrem, parece que os bons sofrem muito mais do que os que não são bons. Meus irmãos, a gente precisa entender isso.
Quem foi que disse que nós vamos ganhar sempre? Nem sempre a gente ganha. Se a gente guarda certas ilusões, elas vão nos fazendo mal. Porque algumas vezes na vida a gente perde também. E como administrar as minhas perdas? Como eu vou administrar os resultados que não vieram? Porque às vezes a gente se dedica tanto e o resultado não vem. E aí a gente se desespera. Não é para se desesperar, não. É para colocar em Deus aquilo que ainda não aconteceu. Está nas mãos do Senhor. Vai acontecer, meu irmão. A gente tem que aprender a viver e viver assim, cheios da esperança de Deus. Por isso que eu não posso me distanciar de Deus, porque Ele é minha esperança. É isso que São Paulo hoje nos ensina de uma forma tão clara. Eu estou aqui, Timóteo, vivendo as minhas dores, mas cheio da esperança de Deus. Nós, se nos esforçarmos, meus queridos irmãos e irmãs, nós também vamos chegar no mesmo nível de São Paulo. Eu quero chegar no mesmo nível de São Paulo, de viver as minhas dores ancorados em Jesus, sem deixar que o desespero anule aquilo que Ele já me deu, a vida. Ele já me deu a vida e ninguém rouba de nós isso. Ninguém rouba de nós isso. Mas é preciso estar em Deus. É preciso. Então, São Paulo hoje nos ensina a mudar as nossas posturas. Eu e você precisamos mudar as nossas posturas. Diante das dores e dos sofrimentos, como tem sido a tua postura? Como a de São Paulo, na firmeza, sabendo que está difícil, mas Deus está comigo? Ou você está vivendo tudo isso trancado num quarto? Ou você está vivendo tudo isso chorando? Ou você está vivendo tudo isso angustiado, achando que não tem mais sentido, que você não vai conseguir? Ou você está administrando, se achando a pior de todas as pessoas, com vontade até mesmo de tirar a tua própria vida? Não muda a tua postura. Essa não é a postura de quem está em Deus. A postura de quem está em Deus é como Paulo. Eu estou aqui diante do Golias, eu estou diante do gigante, mas eu tenho um gigante que me assiste, que é maior do que todos os outros, Jesus. Eu tenho Jesus, você tem Jesus. Então para que se desesperar, meus irmãos? Nós temos aquele que realiza maravilhas em nossa vida. Ah, mas eu não tenho visto, Padre, porque você não tem caminhado com Jesus. E a gente precisa ser muito sincero. Sabe por que a gente não experimenta graças? Porque a gente se esqueceu dele. É Ele que dá. Como vai vir se eu não estou nele? Se Ele é aquele que faz milagres, como o milagre vai vir se eu não estou nele? Se Ele liberta, como é que Ele vai me libertar se eu não estou nele? O problema não está nele, o problema está em mim. Sou eu que não tenho buscado. Olha o testemunho de Paulo. Você quer chegar diante dos dias maus com essa tranquilidade do apóstolo Paulo? Então o caminho é estar em Jesus. Porque se nós não estivermos em Jesus, a nossa postura vai ser outra. Vai ser uma postura de desespero. Eu não quero me desesperar. Diga: Jesus, me ensina nessa noite a ser como Paulo, sóbrio, aberto à graça de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche um pouquinho os seus olhos e reze comigo assim: Jesus, tira do meu coração, todo medo, toda angústia, todo desespero. Eu quero sair daqui nessa noite com esse ensino
da palavra de Deus, da palavra de Deus, de que eu preciso mover de que eu preciso o meu coração em Deus. Deus. Eu não quero mais Eu não quero mais deixar que a tristeza anule anule os meus sonhos. os meus sonhos. Eu não vou mais Eu não vou mais deixar que as circunstâncias me tirem a alegria de pertencer a Deus. pertencer a Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus.